Sim, meu nome é Elze Moutinho Wense, sou descendente de português e africano, sou professora, viúva, sou professora. Nós estamos na escola onde eu trabalho e aqui na escola eu sou vice-diretora. Além de ser vice-diretora, eu trabalho com ética, com as crianças do Fundamental 1, né? De primeiro ano ao quinto ano. É a minha função aqui nessa escola que nós estamos, aqui no Morro de São Paulo. É a escola Nossa Senhora da Luz. Eu nasci aqui no Morro de São Paulo, tenho 83 anos e sou viúva professora. Você pode me contar um pouco a história de Morro de São Paulo? Sim. Morro de São Paulo foi avistado, essa área geográfica foi avistada por Martim Afonso de Souza em 1501. Ele aportou aqui e deu o nome de Ilha de Tinharé, que significa pedra que não afunda, em 1501. Em 1535, aportou aqui o português Francisco Romero com a família e os colonos. E como a data que ele chegou aqui era 25 de janeiro, e no calendário católico é o dia da conversão de São Paulo, e como a região é montanhosa, ele deu o nome de Morro de São Paulo. Aqui ele se estabeleceu com a família, com os colonos. Aqui, quem habitava aqui eram os índios tupiniquins, nessa ilha. E em 1630, mais ou menos, chegou o outro português, não é? O capitão Saraiva, com a família, um número grande de colonos, e construiu aquele casarão que tem ali na praça. Construiu também uma capela lá em cima, no alto do monte, onde está o farol, uma pequena capela. Aos poucos, a população foi crescendo, ele resolveu construir a igreja cá embaixo, essa igreja que está aí na chegada, né? É a igreja Nossa Senhora da Luz. A igreja foi construída em 3 etapas: a capela mor, a nave e depois a torre cineira. O entorno da igreja Nossa Senhora da Luz foi o primeiro cemitério, o antigo cemitério. Então, é essa história que deu início à população do Morro de São Paulo. Eu nasci em 1930 e de 1930 para cá eu sei de toda a história da educação. Naquele tempo, o Estado da Bahia não tinha Secretaria de Educação, não tinha organização nenhuma para a educação. Eram os frades, os franciscanos de Cairu, que assumiam a educação lá. E aqui no Morro de São Paulo eram nativos que ensinavam as crianças a ler, escrever e contar. Em 1910, foi criada uma escola aqui no Morro de São Paulo, pelo governador José Joaquim Seabra, e a minha avó, a mãe da minha mãe, a minha avó materna, foi nomeada por concurso, foi a primeira professora pública aqui do Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo, a população era pequena, era uma verdadeira comunidade. Todos se conheciam, todos se ajudavam, ninguém passava dificuldade. Todos se ajudavam. A maioria dos homens eram pescadores, outros eram donos de áreas agrícolas. Eles tinha plantação de coco, como ainda tem hoje, plantavam abacaxi, plantavam melancia no período certo. Então, era uma verdadeira comunidade. Foi nesse ambiente que eu cresci vendo esse jeito de viver, não é? Essa norma de vida. E a devoção à Senhora da Luz era uma força que norteava toda a vida da comunidade.
a cultura que era muito rica, as manifestações culturais muito ricas, e a comunidade vivia sempre em vista de uma dessas apresentações da cultura, não é? Eles estavam sempre em vista de uma apresentação da cultura. Por exemplo, no período natalino, todas as casas formavam um presépio, não é? A representação do nascimento de Jesus. E durante o mês de janeiro e fevereiro, cada noite uma casa tinha uma festa. Isso fortalecia a convivência da comunidade, não é? Depois que passava o período natalino, que entrava a quaresma, que é o período mais de reflexão, eram as vias sacras que se fazia. Era a representação da caminhada de Jesus para o Calvário. Então, a comunidade vivia sempre em vista de uma apresentação cultural. Isso unia a comunidade, essa fé unia a comunidade. Tinha também uma manifestação folclórica como é que diz? De origem africana, porque aqui o Morro de São Paulo, durante muito tempo, foi um ponto de tráfico de escravos. O navio negreiro parava aqui, na enseada. Aqui marcavam os escravos que eram vendidos para o continente. Então havia uma manifestação cultural, lembrando o navio negreiro que naufragou e os negros se salvaram, como é que diz? Nadando em cima do mastro do navio. Então eles faziam a manifestação cultural depois do Natal, a caminhada na comunidade carregando aquele mastro, uma madeira enfeitada de flores e um casal na frente vestidos de negros, pintados, enquanto o povo caminhava atrás, louvando a Deus pelo milagre que aconteceu. Então era a vida da comunidade até os anos 80. Nos anos 80, houve a invasão dos hippies. Aqueles grupos com a vida assim, livre, sem limites, não é? Trouxeram a droga para aqui. E aí a realidade foi se modificando, não é? Os costumes assim, eles eram muito liberais, eles ocupavam qualquer espaço das casas, eles não pediam licença. Se a casa tinha uma varanda, eles aproveitavam para dormir, não é? Era sexo explícito, aí. Então, a chegada deles, a invasão deles aqui, foi uma forma de levar lá para o exterior o Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo tornou-se um ponto turístico internacional através deles, não é? Que eram também estrangeiros. Eles iam levando, quando no período do verão apareciam aqui. Então o Morro de São Paulo sempre foi assim. No princípio era uma verdadeira comunidade. E se a gente lembrar o período da guerra de 42, o Morro de São Paulo foi ponto estratégico. Aqui nas costas do Morro de São Paulo foram torpedeados o 3º e 4º navios brasileiros. Eram navios de passageiros, Guararás e Itagiba. A partir daquele momento, o morro passou a viver o tempo do medo, porque sabia que os submarinos flutuavam aí à noite. Foi proibido a navegação à noite, a pescaria à noite. Foi proibida a luz nas casas. Naquele tempo não tinha energia elétrica. Foi proibida a luz nas casas para evitar o sinal de moradores aqui. Então foi o tempo do medo. Porque a gente não sabia que havia um conflito na Europa, porque não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha jornal.
Nós, às vezes, líamos um jornal ou uma revista quando alguém no verão trazia. Então o morro vivia assim, afastado de tudo. Então, quando a comunidade ouviu aquele estrondo, daqui a pouco viu um iate entrando a barra. Era estranho para a comunidade entrar um navio, era estranho. Então, alguns nativos entraram num barquinho e fizeram abordagem àquele iate, e eles disseram: 2 navios foram torpedeados, tem muitos náufragos no mar, que nós não podemos, nós trouxemos uma turma, não podemos ficar com medo também de receber um torpedo, né? Pediram que tivesse um prático, uma pessoa que levasse eles até a cidade mais próxima, que era Valença, e disse: olha, aí vem baleeiras, né? Vem botes com náufragos. Aí a comunidade se preparou para esperar aqueles náufragos. E 5 horas da tarde começaram a chegar as baleeiras com os náufragos e a comunidade socorreu, não é? Ali, quem vai para o Farol, ali de frente da igreja, a Pousada Natureza, que é uma casa grande, que morava um casal, se colocou à disposição e ali eles foram acolhidos, não é? Então a comunidade sempre acolhedora, como eu disse que era uma comunidade, procurou providenciar tudo que precisava, remédio para um, roupa para outro, que estava com a roupa molhada, uma esteirinha para botar no chão, um colchãozinho para botar no chão. Até que no outro dia, Valença mandou um iate da Companhia Valença Industrial vir buscar aqueles náufragos daqui para serem socorridos lá em Valença. Então foi o tempo do medo, porque a alimentação passou a ser racionada por conta da alimentação dos produtos que o Brasil mandava já para o front. Já o Brasil, por causa daquele conflito, dos navios torpedeados, tempo de Getúlio Vargas, não é? Resolveu entrar também, não ficou mais neutro, e houve a lei do blackout, a lei como é que diz? Da alimentação diminuída para a comunidade. Quer dizer, foi o tempo do medo, não é? A gente não tinha paz aqui, porque os aviões passavam constantemente por cima aqui da ilha, soltavam bombas no mar aí para afugentar os submarinos. Tinha sempre navios caça-minas. Então foi um tempo assim muito difícil que a comunidade viveu. Além do racionamento de alimentos, todo esse medo, esse conflito que a comunidade estava vivendo. Na hora que terminou a guerra, em 45, a gente sofreu aqui a epidemia das doenças, não é? Comuns num momento desse, não é? Naturalmente, corpos que ficavam em decomposição, o vento trazia para cá. Então, as doenças de pele que apareceram. Então, é essa a história do morro. Passado esse período, a comunidade começou a se reorganizar. Depois chegaram os hippies e é isso aqui hoje. A bandeira de São Benedito é uma festa, é uma cultura muito antiga, né? Contam os antepassados que o navio negreiro naufragou e um grupo de negros se salvou usando o mastro do navio, né? Montado no mastro do navio, não é? Nadando até chegar em terra, não é? Então a comunidade aqui
celebrava essa festa, assim, uma festa muito bonita. Os negros, os homens, eram pintados de preto, eles moíam carvão e dissolviam no azeite de dendê para pintar o corpo todo. E da cintura para cima, eles passavam uma tinta branca, faziam desenhos brancos e usavam uma saia branca, engomada, bem dura, não é? E um lencinho de 4 pontas na cabeça. Então, eram aqueles que carregavam o pau de São Benedito, né? Aquele pau, eles de manhã cedo iam para o campo, iam para o mato e enfeitavam o pau todo de folhas e flores nativas do verão, para de tarde fazerem o cortejo, né? O desfile com um casal na frente, caracterizados de negros, que era o Benedito e a Catarina, não é? Dançando na frente, cantando e dizendo assim palavras de ordem, enquanto aqueles que carregavam pau respondiam e o povo todo também assim. Agora, depois que eles chegavam, que corriam a comunidade toda, eles chegavam da frente da igreja, fincavam aquele pau, que era para no dia 6 de janeiro tirarem, enfeitarem de novo e fazerem o novo cortejo. Quando eles acabavam, eles saíam com os instrumentos de percussão, os atabaques, de casa em casa sambando para a comunidade dar dinheiro para eles comprarem o sabão para tomarem banho. Engraçado, não é? Eles chegavam, então a comunidade dava um trocadinho, não é? Para eles comprarem o sabão para tomarem o banho e tirarem a tinta toda do corpo, não é? Era uma festa bonita, envolvia todo mundo, não é? Era uma forma deles conservarem a história, a cultura dos negros. E a festa de São Gonçalo, chamada Dodorô, era uma homenagem a São Gonçalo do Amarante, não é? Dizem que parece que é Minas que tem também um festejo desse, não é? Porque de São Gonçalo do Amarante era um padre e tocava violão na beira do cais para que as prostitutas dançassem ali, liberassem as energias e não fossem dormir com os marinheiros que estavam pernoitando no porto daquele país, não é? Então aqui, como é que se fazia isso? Era a dança, uma coreografia, enquanto o povo pulava, os casais pulavam no ritmo certo, em círculo, enquanto um grupo, um puxador, como eles chamavam, dizia uma palavra de ordem, enquanto o povo que estava pulando dizia São Gonçalinho. Ele dizia, contava a história, né? Como palavra de ordem e sob o som dos atabaques. Era uma festa bonita. Então, entre uma apresentação e outra, havia um leilão, não é? Em favor da igreja, né? A comunidade dava os prêmios e alguém saía leiloando. Quando terminava, que alguém arrematava, eles repetiam aquela cena, não é? Aquela cena. Agora, com a invasão de outros povos aqui, os antigos que lideravam essa coisa bonita foram desaparecendo, foram morrendo. E aí, como é que diz? As novas gerações não valorizam. A escola também teve culpa, não é? Que a escola devia ter procurado cultivar isso, não é? Durante muitos anos, a escola também ignorou essas coisas, ignorou a história do morro. E as novas gerações não valorizam, não é? A gente não tem nem coragem de motivar, porque não valorizam. Porque a última vez que a gente tentou fazer essa manifestação cultural, a gente decepcionou com a atitude de muitos jovens, né? Gritando, dando vaia,
passando por dentro daquele círculo para atrapalhar, jogando ovo, jogando tomate podre, dando tiro nos quintais das casas ficando de frente à igreja para o povo ficar com medo. E aí a cultura vai sendo abafada, né, e desaparecendo, infelizmente. Agora a gente vê que o progresso trouxe muita coisa positiva, não é? Porque há como é que diz? Há emprego para muita gente, não só daqui como da comunidade da Gamboa, não é? Porque surgiram muitas pousadas, muitos restaurantes que foram explorando, não é? Tem esse lado positivo. Então a gente olhando o ontem do Morro de São Paulo e hoje, eu tenho esperança que a coisa ainda vai mudar. Não fazendo desaparecer a parte como é que diz? Do que chegou, a exploração do turismo, não é? Não, mas que haja uma comunidade que realmente seja uma comunidade. Eu digo isso com a palavra utopia. Eu tenho esperança que um dia o Morro de São Paulo ainda seja uma verdadeira comunidade. Há muitos povos, há como é que diz? Muitas culturas, mas que se unam, que se transformem numa verdadeira comunidade, não é? E que como é que diz? Os poucos nativos ainda tenham a coragem como é que diz? De procurar resgatar a cultura, não é? Da comunidade, não é? As culturas, as manifestações culturais bonitas que havia, não é? Por exemplo, em Natal, no mês de janeiro, todas as casas, todas as famílias armavam um presépiozinho, não é? Era uma forma simbólica. Então, aquilo era um motivo de se fazer uma festa ali, cantar as marchas de presépio, louvando ao menino Deus, a Deus que se fez pessoa e tudo. Então, tudo isso, como é que diz? Reunia a comunidade, não é? É como eu disse, a fé norteava todas as ações da comunidade. Todas as ações da comunidade eram norteadas pela fé na padroeira, não é? Então, como você imagina o futuro? Eu imagino dessa forma, a esperança que eu tenho, e por isso eu trabalho nesse sentido, com as novas gerações, não é? Valorizar a comunidade, valorizar a cultura, não é? Aprender a história do lugar, não é? A história dessa região, não é? E que realmente haja uma convivência fraterna, onde que não haja divisão, que a pluralidade cultural não seja um meio de separar, não é? Mas de unir as culturas, não é? É a esperança que eu tenho, que um dia isso ainda que haja uma reviravolta e que o Morro de São Paulo se torne com essa população toda, com todos esses visitantes que vêm, não é? Se torne uma verdadeira comunidade, que haja respeito, que haja partilha, não é? Que haja partilha, que não se olhe apenas o lucro, não é? Que não se olhe apenas o lucro, mas que se olhe a convivência, a valorização do lugar que está convivendo, que está aproveitando as belezas, não é? Que se respeite a natureza, não é? Que não se estrague a natureza, como a gente vê. Quanta coisa foi
foi estragada, não é? Quanta coisa. É essa a minha esperança. Por isso ainda estou em educação, que é para dar uma visão diferente a essa geração que está chegando aí, não é? A essa geração. Valorizar o turista, valorizar essa modalidade, não é? E que não haja discriminação, mas que haja respeito à cultura do outro e que se procure resgatar a cultura do Morro de São Paulo, não é? Que era muito rica, não é? É essa a esperança, é por isso que eu digo numa palavra, é utopia. Utopia é esse desejo, não é? Esse desejo, essa esperança, não é? De ver um dia Morro de São Paulo como uma família, não é? Onde se partilha, onde se respeita, onde se procura resgatar a cultura do passado, não é? Essa é a minha esperança. Você pode falar da participação de Morro de São Paulo na independência da Bahia? No processo de independência da Bahia? No Morro de São Paulo, na independência da Bahia? Sim. Aqui também foi um ponto talvez estratégico, tanto que ali na rampa, quem sobe, não é? Quem sai da ali na rampa tinha uma placa de bronze que foi colocada em 1927 pela Marinha, né? Dizia assim, era uma homenagem a todos que lutaram para tornar definitiva a independência da Bahia. Tinha lá. Mas os hippies tiraram, arrancaram dali. Era uma placa grande de bronze, não é? Como eles estragaram determinados detalhes da fortaleza, ali do Portaló, ali tinha uma coroa toda trabalhada de pedras, linda. Eles tiraram. Durante o percurso da fortaleza, tinha muitos canhões. Muitos canhões. Mas chegou uma pessoa aqui, no passado, há talvez uns 30 anos, não é? Foi pegando os canhões, trouxe instrumentos, quebrou os canhões e levou como ferro velho. E ninguém se manifestou, a comunidade simples, sem autoridade nenhuma, foi levando, acabou. Por exemplo, ali perto do Farol, ali tem umas ruínas, acho que vocês já viram. Aquelas ruínas foram de uma estação de radiotelegrafia que foi feita no período da guerra. A Marinha estabeleceu ali um radiotelegrafista para as comunicações. Aquilo devia ter sido conservado, não funcionando, mas como patrimônio. Então ali derrubaram, tiraram as portas, tiraram as janelas. Não teve autoridade que se preocupasse com nada disso. E pronto. E muitas outras coisas, não é? Aquela fonte, né? Lá na Fonte Grande, não é? Aquela fonte que recebe a água da lagoa, que já está quase que entulhada, não é? Aquela fonte, uma semana, eu já estava casada aqui, não é? Chegou uma senhora com um moço se dizendo da Marinha. Ela vinha fazer uma escavação embaixo daquela cúpula, que ela tinha sonhado com o jesuíta dando a ela um tesouro que estava ali. E ela fez a cabeça das pessoas simples, de homens simples, trouxe ferramentas, eles escarvaram aquilo tudo, não tinha nada, tiraram o piso todo, porque justamente aquela cúpula é um local de decantação da água, não é? Só meu marido e meu pai que uma noite sentaram e disseram, isso aí não pode acontecer, porque a cúpula vai cair. É o patrimônio. Procuraram ela e disse a ela, saia do morro,
saia, não amanheça mais aqui com seu amigo. E ela sumiu. E foi a prefeitura que mandou consertar. Desviou o rio, ela tinha desviado o rio, quebrou o muro do patrimônio, desviou o rio passava pela rua e tirou todo o piso da cúpula que servia como instrumento de decantação da água. Que aquela fonte foi construída para abastecer de água os soldados sediados no forte, no século XVII. Né? Então as coisas assim. Porque a comunidade era uma comunidade simples, não sabia como agir, somente em se tratando de coisa do patrimônio, ninguém podia mexer, né? E assim. A gente está vendo agora, há quantos anos que a gente esperava que o governo restaurasse a fortaleza. Começou no passado, o restauro está sendo bem feito, está sendo feito por etapa. Aquela construção que tem lá na entrada, está lá, está servindo de mictório. Por quê? Pararam, não continuaram a obra, não há fiscalização, não é? Os poderes públicos não fiscalizam, então está servindo de mictório e de ponto de tráfico de droga. Você pode falar da reforma da igreja? Como aconteceu a reforma da igreja? Sim, a igreja, 2004. No segundo semestre, a igreja estava, não tinha mais janela, não se abria mais, os altares caíam nos pedaços. Uma pessoa que tomava conta da igreja vendeu todos os objetos de ouro e prata. A igreja era muito rica, ele vendeu tudo, vendeu 12 imagens das mais preciosas. Então, quando foi no segundo semestre, o vigário de Caiú mandou aquele teólogo para assumir a assistência pastoral. Ele reuniu a comunidade e a comunidade exigiu daquele moço que vendeu tudo para dar conta. Ele primeiro disse que não sabia, ele não tinha vendido, não é? E aí nós começamos a apertar, e a coroa, e a imagem tal, porque a igreja tinha objetos litúrgicos de ouro maciço, trabalhado filigrana, com pedras preciosas. Porque antigamente as pessoas devotas, quando morriam, deixavam tudo para a igreja, deixavam casa para a igreja, deixavam, às vezes não tinham herdeiros, deixavam tudo para a igreja. Então, naquela noite que nós nos reunimos com aquele moço, e aí pressionamos ele. Ele terminou dizendo: eu vendi tudo. O caso foi para a justiça, para a Polícia Federal, e ficou por isso mesmo. Então nós assumimos a igreja sem nada, os altares caindo aos pedaços. Aquele teólogo que era especializado nisso, ele passou 2 anos em Veneza, na Itália, se especializando. Ele assumiu, nós fizemos um projeto e mandamos para o IFAM. A igreja não era tombada, mandamos para o IFAM. O IFAM aprovou com a recomendação de não descaracterizar. Então, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi decalpar as peças que estavam quebradas para encontrar as cores originais. E começou o trabalho. Botamos um outro moço para ajudar ele, porque tudo aquilo ali é feito à mão, com madeira de lei. Foi muito sacrifício. Foram 7 anos de restauro, sem recurso oficial nenhum. Era a comunidade que procurava gerar recurso. Vendendo bolo, vendendo mingau, fazendo feira da pichincha, fazendo festa, vendendo sarapatel na praça de noite para os turistas. E o salário da professora foi assim.
a primeira coisa que nós fizemos foi tirar todo o reboco da frente, que ela estava com a rachadura comprometedora, diante de uma trovoada forte que teve. A cruz da igreja era de aço, atraiu o raio, se bipartiu e tinha uma rachadura. Então a primeira coisa que nós fizemos foi tirar todo o reboco da frente, para botar um reboco novo, fazer um trabalho para sustentar aquele lugar que estava rachado, e depois a parte interna. Foi muito sacrifício, foi com muito sacrifício. E aquele teólogo trabalhou sem remuneração, porque nós conseguimos colocar ele no quadro de professores daqui da comunidade, porque ele era preparado. A vantagem que ele tinha era a refeição na minha casa que a gente dava, não é? Então foi um trabalho que durou 7 anos. O ano passado só faltava a restauração do telhado, que as telhas eram muito antigas, desde a última restauração foi de 1845, está lá no frontispício. Foi a última restauração do telhado. Então o governador esteve aqui para uma reunião política, nós aproveitamos, levamos o projeto a ele, ele aprovou e fez, não é? Ano passado, no fim do ano, ele mandou fazer a restauração do telhado. E nós restauramos tudo, tivemos doações de pessoas da comunidade sensíveis, que deram janelas, que deram outras coisas, não é? Mas o pagamento aos trabalhadores era da gente, era dos cofres, que entrava algum dinheiro dos turistas que colocam lá, e assim que a gente restaurou a igreja, não é? Das imagens que foram vendidas, a gente só resgatou uma. As outras peças de ouro, de prata, peças de 1660, doadas pelo soldado sediado no forte, não é, com a dedicatória, quer dizer, uma história, não é, que foi rompida, não é? E foi assim o trabalho da restauração. Estamos aí à frente, dando assistência aos turistas, sábado e domingo. A igreja fica aberta o dia todo, todos os dias, e sábado e domingo a gente celebra. Quando não tem padre, a gente celebra. A gente celebra a palavra, distribui a Eucaristia. A gente não pode consagrar a Eucaristia, mas a gente pode distribuir a Eucaristia como teólogo, não é? A gente trabalha a palavra de Deus, né? Faz a leitura orante e se distribui a Eucaristia, dando assistência aos turistas que chegam, não é? São muitos. Durante o dia, até 10 horas da noite, o turista entra ali, né? Para rezar, para orar, para tirar foto, para admirar o acervo artístico. A gente percebe que mesmo pessoas que não são católicas, são de outras religiões, entram para ver a beleza artística. Vocês entraram lá, não entraram? A beleza artística e o trabalho de restauro perfeito, não é? O trabalho perfeito, não é? É por isso que eu digo que eu continuo afirmando que a fé sempre norteou todas as ações da comunidade, não é? É a fé, não é? É Deus no comando, não é? É Deus no comando. Se Ele não comanda, aí a casa cai, né? É Deus no comando. É nessa que eu estou e espero que um dia a coisa mude um pouco, não é? Que nós sejamos como uma família, não é? Que não haja diferença, que a gente respeite as diferenças de cultura, de tudo, não é? É isso aí. A gente trabalha nesse sentido, não é? Enquanto puder. 87 anos.